Olá, pessoal. O C Sharp e várias outras linguagens têm acesso a uma série de elementos denominados controls. Esses controls, são componentes de software que fazem parte dos frameworks do Windows e suas divisões, por exemplo, o Forms, o WPF, etc. E a maioria deles, a grande maioria deles, tem por objetivo implementar a interface da aplicação com o usuário. Alguns desses controles recebem ações do usuário, outros apresentam informações, etc. Como exemplo, aqui, por exemplo, estou com uma janela do Visual Studio aberta e aqui, por exemplo, estou mostrando o Toolbox. Esses aqui são controles. Ó. Temos um grupo deles aqui. E eles fazem parte do próprio Windows, são todos nativos. Tá? Além desses controles fornecidos pela Microsoft, nós temos vários outros desenvolvidos por terceiros que ampliam as funcionalidades e, inclusive, muito, a qualidade da apresentação visual. Esses produtos de terceiros, alguns são muito bons e podem ser gratuitos ou pagos. Mas mesmo assim, você pode chegar à conclusão que não existe um controle próprio para aquilo que você quer, ou pelo menos não compensa utilizar por uma série de razões. Tá? Por exemplo, alguns controles são muito pesados, envolvem uma cadeia de dependência muito grande, outros são caros, você não simplesmente a aplicação, não, estou fazendo uma coisa simples, não vale a pena gastar tanto. Quando isso acontece, o User Control aparece como uma alternativa. Você pode, então, desenvolver um controle com a aparência e funcionalidade que você precisa. Então, o que nós vamos fazer agora é mostrar, usando o Windows Forms, um exemplo de um User Control em execução. Então, estamos vendo isso aqui. Temos esse programa que a gente fez, colocamos esses controles aqui na tela, vou eliminar esse aqui, para ficar como está lá no exemplo. Então, temos essa tela aqui que a gente já tinha preparado, e eu estou fazendo uma captura aqui de um número de item, uma quantidade em gramas de um determinado produto, desse item aqui, o preço por grama que ele tem, o valor total que ele tem. Então, para fazer essa entrada de dados aqui, eu estou desenhando um user control. Por quê? Porque eu estou querendo que faça uma captura numérica. Então, por exemplo, eu quero uma text box que só entra dados numéricos. Isso nativo no Windows não existe, tá? Você pode fazer, mas não tem. Então, de outro lado, eu quero fazer que essa captura, essa caixa de texto aqui, capture dados positivos ou negativos, com várias casas decimais. Por exemplo, aqui o preço tem 2 casas decimais, e assim por diante, pode ter outros exemplos. Além disso, eu quero que esse controle ele tenha um foco. O controle que está em foco tem uma borda para destaque e os números positivos sejam apresentados em preto e os negativos sejam apresentados em vermelho. Então, essa é uma especificação, vamos dizer assim, do controle que nos interessa. Então, vamos ver esse controle em execução. Então, aqui está o nosso programa em execução. Então, vamos começar um exemplo, um item number, tá? Entrei aqui o número do item, uma quantidade de gramas, por exemplo, 1.250 gramas, aqui que custa R$ 30,12 cada grama. Então, vamos ver a nossa especificação aqui. Ó. Tá vendo? Tem essa borda aqui. Ó. O controle que tem o foco, ele tem essa borda marcada. Segundo, o controle é só numérico. Quando eu digito dados não numéricos, você não consegue ver aí, mas eu digitei alguns aqui, o controle simplesmente rejeita, ele ignora. Aqui, por exemplo, à medida que eu estou digitando, ele vai aparecendo aqui a formatação do campo, tá vendo? Isso aqui ajuda muito a legibilidade. Imagina se não tivesse esse ponto aí, você ia saber se deu 125 milhões, 250, é mais difícil a visualização. Formatado é melhor. Então, esse controle formata os dados à medida que eles vão sendo digitados. Além disso, os números negativos, tá aqui, ó, digitei a tecla de menos, né? Ficam em preto e, quando for negativo, fica em vermelho. Depois, aqui, por exemplo, esse número aqui tem 2 casas decimais. Tá vendo? Se eu fizer aqui, ó, negativo vezes negativo, como parte do nosso projeto, nós temos também aqui uma caixa de total. E essa caixa de total é a quantidade de gramas multiplicada pelo preço. Vai dar esse total aqui. Tá? Bom, então este é o nosso controle em execução. Além disso, ele tem mais algumas facilidades, do tipo assim, se eu estou com o cursor aqui em quantidade de gramas, eu apertar a tecla Home, ele zera o campo completamente. Se eu fiz uma entrada aqui e eu quero, por exemplo,
continuar a entrada dos dados, por exemplo, a partir desse ponto aqui, ó, eu estou dando os dados só à esquerda do cursor, tá certo? Ele faz essa edição automática, você pode posicionar o cursor para inserir os dados que você quer em algum lugar. Se você apertar a tecla End, o cursor volta para a página inicial, a digitação é feita da direita para a esquerda. Além disso, ele tem uma outra especificação que a gente fez aqui. Nós queremos que seja controlado o número de máximo de caracteres que entra num determinado campo. Então, por exemplo, ele vai até um certo ponto e daí para frente ele não consigo entrar dados mais. Ok? Bom, quando eu modifico o sinal, ele faz a multiplicação novamente, apareceu o sinal aqui, a multiplicação agora apareceu com o sinal correto. Então vamos colocar um dado aqui só. Vamos só colocar um dado aqui nessa casa, aqui, um dado mais fácil de calcular. Então seria 10 gramas, dá 301,2. Então tá feito o nosso exemplo. Agora, então vimos o nosso, esse aqui é um user control. Agora vamos ver como é que a gente fez isso aí, como é que a gente desenhou o projeto desse form aqui, tá? Então, ó, fechei aqui, voltamos para o Visual Studio. Então, aqui no Visual Studio eu tenho aqui um form. Para nosso exemplo aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, para mostrar como isso aqui funciona, eu vou abrir um form novo que depois eu vou apagar. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou incluir mais um form nesse nosso projeto. Adicionei aqui então o form 1. E nesse form 1 aqui eu vou colocar os controles, os user controls que eu fiz, que a gente fez, para vocês verem como é que funciona. Então, ó, aqui essa solução tem dois projetos aqui, vocês estão vendo aqui, dois projetos, né? Esse projeto aqui é um projetinho muito simples, que tem um form, esse aqui que nós estamos fazendo, etc., e desempenha aquela função que nós vimos agora há pouco. Agora aqui, esse form aqui é o form que cria um user control. Então, esse user control aqui, que é o que nós vamos usar, ele foi criado aqui e ele está fazendo parte dessa solução num projeto separado. Você pode depois, mais tarde, incorporar esse projeto em outras soluções. Você pega todos os seus user controls, por exemplo, você incorpora isso aí num projeto como ou coisa assim. Esses controles que você desenvolveu agora, você pode usar em outros projetos futuramente. Além disso, tem outras coisas que você pode fazer. Você pode fazer um NuGet a partir dele e fazer o load em outros projetos. E você pode incorporar também numa toolbox quando você for usar futuramente. Essas duas coisas nós não vamos ver agora, nem o NuGet, nem a incorporação na toolbox, no futuro. Tá? Então, por enquanto, quando a gente coloca esse projeto aqui, ele passa a fazer parte da nossa solução, e aqui, ó, eu estou aqui criando essa propriedade. Quando eu estou criando esse form aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa toolbox e eu vou arrastar um desses controles para lá. Se vocês repararem aqui em cima, ó, de como aquele projeto faz parte da nossa solução, automaticamente na toolbox ele aparece disponibilizado aqui. Ó. Então, ó, eu vou pegar esse objeto, vou puxar aqui, vou colocar aqui. Então, este projeto agora é uma instância daquele user control que a gente fez. Vamos então acertar ele agora. Nós queremos que ele tenha, vou deixar ele com essa altura aqui mais ou menos, dar um tamanho para ele, e agora eu vou mexer nas propriedades dele. Quando eu chegar aqui nessas propriedades, nós vamos ver algumas coisas que a gente não tinha visto antes em Textbox. Esse aqui é o nosso user control, ele ampliou as funcionalidades da Textbox. Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, que eu tenho decimal places. Então, se eu quiser fazer uma captura com casas decimais, eu ponho aqui, por exemplo, 1, 2, 3 casas decimais, como eu quiser. A hora que eu fizer isso, tá? Quando eu fizer alguma coisa desse tipo, por exemplo, 2 casas decimais, os números vão aparecer assim, ó, com 2 casas decimais aqui. Tá? Então, outra coisa que eu coloquei aqui é que o valor inicial dessa caixa vai ser 0,00. Só que agora eu vou mudar isso aqui. Essa caixa no nosso projeto, vamos pegar o nosso projeto aqui, ó. Ela vai contar vai receber um item number. Então, na verdade, ela não vai ter nenhuma casa decimal. É um campo numérico de inteiros. Tá? Então, é um código de um item. Tá? Nesse caso aqui, o número de gramas também vai ser também o código de um item. Nós vai colocar ele com 0 casas decimais. O valor inicial dele vai ser 0. Aqui, por exemplo, aqui já não. Aqui, por exemplo, preço por grama desse produto, desse item aqui, né? Ele vai ter 2 casas decimais e eu vou colocar aqui o valor inicial dele, 0,00, e o valor total, que também é um valor de moeda, também vai ter 2 casas decimais. Você poderia ter 3, 4, 5, 6 casas decimais também.
Tem um limite prático, o limite teórico é muito alto, mas na prática a gente tem um limite aqui, 2, 3, 4 casas decimais já está bom, 5 casas decimais já dificulta a leitura. Então aqui, para que isso funcione, eu vou dizer que ele tem 2 casas decimais. Ok? Então foi assim que nós fizemos esse projeto e ele funcionou daquela maneira como vocês viram. Agora, pessoal, chegou na hora da gente construir o nosso user control. Então, como é que nós estamos no projeto? Nós temos essa parte aqui que serve para testar, os forms que a gente usa para colocar o user control e testar, e aqui, esse parte do projeto aqui é onde a gente constrói o user control. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, o user control já está pronto, ele está feito aqui, né? Mas para ilustrar o nosso exemplo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir um outro user control, e eu vou aproveitando pedaços para não ter que codificar de novo, vou aproveitando pedaços de código aqui, vou passando o controle para lá, mas para ficar uma ordem didática do que está acontecendo, vamos fazer dessa maneira. A proposta é essa, né? Então, eu vou pegar aqui, pegamos nesse projeto e vamos adicionar um novo user control. Add user control. Vamos chamar esse controle aqui de exemplo. Pronto, está aqui o nosso user control. O user control, da mesma maneira como a maior parte dos objetos, ele tem uma parte gráfica, que está essa parte aqui, que é o designer, né? Uma parte gráfica, e ele tem uma parte, olha, ele tem uma parte que é o código. Então, o código dele está aqui, obviamente está vazio, não tem nada aqui dentro, e essa aqui é a parte para o design. Então, essa parte aqui do design, ela vai dar o aspecto que a gente vai receber, o aspecto inicial que a gente vai receber do controle, né? Então, vamos cuidar dessa parte aqui e setar o que a gente acha importante para deixar ele mais ou menos do jeito que a gente acha. Estão vindo aqui no Properties, né? Então, no Properties eu vou fazer o seguinte, eu vou estender um pouco essa caixa para cá, fazer uma altura mais conveniente, né? E aqui, vamos setar algumas propriedades importantes. Em primeiro lugar, Auto Scale Mode. Não é obrigatório, mas coloca None aqui, porque isso aqui, conforme o form que você está usando, ele pode dar umas heranças esquisitas aí e atrapalhar o dimensionamento do teu controle. Não é obrigatório, hein? Se tiver problema, muda aqui. Bom, agora aqui, vamos pegar essa parte aqui do padding, tá? E eu vou colocar aqui um padding de 7 pixels, para deixar uma margem interna para o nosso user control, tá? Então, basicamente isso aqui tá feita a borda tá feito, é uma espécie, como se eu tivesse feito agora o form do user control, tá? Agora, dentro desse vamos dizer assim, form aqui, eu vou colocar um objeto do qual eu pretendo derivar as funções que eu vou executar. Então, a coisa que chega mais perto daquilo que a gente quer fazer é uma text box. Então, eu vou colocar uma text box aqui. Então, agora, essa text box, ela de jeito nenhum faz o que a gente quer. Mas a gente, usando as propriedades da programação orientada a objeto, a gente vai dando override nos métodos, nas propriedades, e a gente vai configurando e chegando onde a gente quer. Então, agora, vamos setar as propriedades agora da text box que a gente colocou aí. A gente vem aqui no Properties, e eu vou dizer que ela é o seguinte, eu vou dizer que ela vai fazer um doc aqui, ó, que ela ocupa toda a parte, todo o user control. Por que ela está ocupando só metade e não inteiro aqui? Porque o tamanho de uma text box, a altura, o height, né, da text box, ele é ditado pelo tamanho do caractere que você está usando. Então, vamos dizer assim, se eu quiser pegar aqui e colocar, como nós vamos fazer, né? Colocar a altura do caractere, vamos dizer assim, 18, um caractere grande. Então, ela aumenta aqui um pouquinho. Mesmo assim, ela não chegou a ocupar o objeto inteiro. Então, tem um macete aí. Se você disser que isso aqui essa text vai ser multiline, tá? Ela multiline, quer dizer, a text box que aceita mais de uma linha de conteúdo. Ela fica com esse conteúdo que aí a altura fica independente do tamanho do caractere, tá? Então, isso aqui chegou mais ou menos perto do que a gente queria, tá? Talvez um pouquinho menor, tal, mas está mais ou menos perto do que a gente quer. Vamos dizer assim, por aqui, assim. Está mais ou menos perto do que a gente quer. Bom, vamos ver se tem mais alguma outra propriedade que a gente queira aqui mexer. Outra propriedade que a gente é interessante colocar é esse comprimento máximo aqui. Esse comprimento máximo, nós vamos dar um override dele depois, né? Nós vamos fazer o tamanho máximo ser controlável pelo usuário. Mas nós vamos deixar aqui como um default 24 caracteres, por exemplo. Tá? Bom, ok. Então, está feita a parte gráfica do nosso caractere. Agora, e aqui dentro, aqui, o código, nesse ponto aqui, não tem nada, então essa caixa aqui, esse controle não vai ter nenhum
controle, nenhum comportamento diferente de tudo aquilo que ele já tem. Para dar um exemplo de como é que isso aqui funciona, nós vamos pegar e fazer o seguinte, eu vou vir aqui no System Explorer, e vou pegar o objeto o user control que já está pronto, e vou atribuir a esse controle aqui algumas propriedades. Essas propriedades que eu vou colocar aqui são as que eu vou copiar de lá, para não ter que digitar tudo de novo. Então, ó, vamos explicar o que elas fazem, né? Pegamos aqui o texto, view code, né? E aqui é o seguinte, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Tem algumas regions aqui, né? Que a gente fez por facilidade de... Essa parte aqui de baixo, ela é o código e aqui estão as properties, aqui estão as variáveis que a gente vai usar, né? Então eu vou pegar essas properties aqui, vou copiar para lá e nós vamos explicar o que elas fazem e vamos ver o efeito que elas produzem. Então eu vindo aqui no exemplo, venho aqui, ó, coloquei aqui uma série de properties, ou seja, quais properties que esse nosso text box vai ter? Vai ter o alinhamento horizontal, vai ter o decimal place, o comprimento máximo e o texto, que esse texto aqui nós mudamos para uma outra propriedade de usuário, incluímos essa propriedade aqui, que vai ser o texto da caixa box, não é o text como a gente costumava ter, mas é esse user text que a gente põe aqui. Então, cada uma dessas propriedades que a gente vê aqui são coisas que a gente pode modificar e alterar o comportamento do nosso user control. Bom, aqui é o seguinte, faltam algumas variáveis, que são as variáveis que essas propriedades aqui vão ajustar, né? Então, vou pegar daqui de novo, vou pegar aqui as variáveis, vou copiar para cá. Então, ó, não tem mágica aqui, tá? Isso aqui são as variáveis locais, tá? E essas aqui são as propriedades. Agora, o que tem aqui é o seguinte, ó, tá vendo? Text box não tem referência e tal, por causa do seguinte. Vamos vir aqui no designer, e essa text box que está aqui dentro, vindo aqui no propriedades, ó, o nome dela aqui é text box 1. Eu vou mudar para txt box, porque assim fica compatível com o que a gente tinha antes, não temos que mexer no código. Então está aqui, ó, o nome dela é txt box, e o código agora parou de reclamar que isso aqui não existia ou coisa assim. Entretanto, para a gente poder compilar isso aqui e dizer qual o efeito que isso aqui produziu, eu vou copiar essas duas rotinas aqui, que lá do outro programa, que depois nós vamos explicar o que elas fazem. E neste momento aqui, a única finalidade disso aqui é possibilitar a compilação sem erro. Tá? Então, eu vou pegar aqui esse uformat, vou copiar para lá, depois vamos falar o que ele faz. E vamos pegar esse set plus minus color. Isso aqui está na cara o que ele faz, né? Quando o conteúdo for positivo, ele vai ser preto, quando o conteúdo for negativo, ele vai ser vermelho, né? Vamos ver já como é que isso acontece. Então aqui, ó, colocamos, o que nós fizemos aqui, neste momento? Colocamos algumas propriedades aqui. Quando você coloca propriedades no user control, o que acontece? Olha aqui o que acontece. Vou compilar isso aqui, né? Dar um rebuild nessas classes aqui, né? Dei o rebuild aqui para ele aceitar essas variáveis que a gente mexeu aqui. E agora, vamos mostrar o seguinte, olha. Vindo aqui no nosso projeto, pegando aqui Solution Explorer, eu vou acrescentar aqui na nossa parte de teste aqui, eu vou acrescentar mais um form em branco, para a gente fazer os testes nesse form em branco e não interferir com o que a gente já fez anteriormente. Então, eu estou dando um add aqui, add form. Tá? E vamos deixar o nome esse mesmo, form 1, tá bom. Ok. O form 1 apareceu aqui e está aqui o designer do form 1. Nesse designer do form 1, olha, estou aqui no form 1 em branco. Nesse design do form 1 aqui, ó, eu tenho uma toolbox aqui. Quando a gente tem como a gente tem aqui agora, um user control dentro do projeto, se você dá um build naquela classe lá, ele aparece aqui, ó. Então, ó, ele apareceu aqui no toolbox, aquele txt real box control é aquele que a gente tinha usado, e esse aqui exemplo é o que nós estamos fazendo. Vamos usar esse exemplo que a gente fez de colocar aqui e ver o que acontece. Olha, nós trouxemos para cá e apareceu o nosso controle, foi instanciado aí, tá? E agora vamos ver o que ele tem. Vamos ter acesso às propriedades dele e ver o que aconteceu. Então, as propriedades dele estão aqui. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Está vendo isso aqui? Ó, decimal places. Isso aqui é uma propriedade que não existia antes. Na Textbox, ela não é nativa da Textbox.
ela é essa propriedade que veio aí, ela é resultado da gente ter colocado essa propriedade aqui, ó, tá? Assim como essa uText aqui, quer ver? Vamos chegar para cá de novo, no Form 1 outra vez. Esse uText aqui, tá vendo? É aqui embaixo, ó. Essa é o texto do usuário. E assim por diante, as outras propriedades, test align e tudo mais, que a gente está tendo aqui, são as propriedades que que a gente colocou aqui, tá ok? Além disso, tem algumas propriedades que são nativas dele que continuam aparecendo, tá? Essas aqui são nativas dele, parte do projeto original da Textbox que a gente está querendo modificar. Algumas propriedades continuam aparecendo aí. Bom, então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui Textbox é 0. Se eu puser aqui, por exemplo, que o user text é 0, tá? Quando eu dou enter aqui, o que aparece aqui? 0. User text lá é 0. Mas nota o seguinte, ó, se eu puser aqui, ó, em decimal places, eu colocar 2, tá? Aqui, ó, eu colocando aqui, ele vai aparecer lá com 2 casas decimais, tá vendo? Então ele pegou esse texto que eu coloquei só 0 aqui, né? Coloquei 0, dei enter, tá? Ele apareceu assim porque ele é modificado internamente para refletir essa situação aqui que perde 2 casas decimais. A mesma coisa, por exemplo, o text align que está aqui, ó. Se eu puser aqui right, se eu puser left, ele vai parar por lá de cá. Opa. Vai parar por lá de cá. Se eu puser center, ele vai vir para cá. E se eu puser... Ah, desculpa, eu falei errado, galera. Se eu puser right, ele vem parar do lado de cá. Tá ok, pessoal? Então, tá vendo que algum resultado deu. Só que o seguinte, se eu rodar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse programa aqui. Faz o seguinte, eu vou vir aqui no programa e vou trocar, em vez dele vir acessar o que estava acessando antes, eu mudei aqui para ele vir acessar o Form 1, tá certo? Para começar a execução pelo Form 1, eu vou dar um start aqui. Vamos ver se ele compila direito. Ah, compilou, ótimo. Bom, então tá aqui, ó, nossa caixa de texto está aqui. Só que é o seguinte, nesse momento aqui, ela não está fazendo alguma coisa que a gente quer. Por exemplo, eu estou colocando caracteres alfabéticos aqui, ela está entrando, tá certo? Por quê? Porque a gente ainda não fez não colocou o código necessário para filtrar os caracteres, filtrar só os caracteres numéricos. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, a ideia aqui era a seguinte, era só mostrar como é que a gente mexendo aqui, como é que a gente colocando essas coisas aqui, que efeito produz, tá? Então, aqui, essas propriedades que vocês viram lá, então, olha, vocês viram essas propriedades que a gente colocou aqui, o efeito que elas causaram lá, tá bom? Bom, então agora é o seguinte, para a gente filtrar o caractere, para a gente não permitir a entrada de caracteres alfabéticos, nós vamos usar um método que a Textbox tem, que é o keypress. Então, toda vez que você aperta uma tecla, está numa Textbox, você aperta uma tecla qualquer no teclado, ele vai desviar para esse método, o keypress, e é ele que vai tratar o acionamento dessa tecla. Então, ó, em vez de a gente digitar de novo, nós vamos pegar daqui, ó, o processamento do keypress que tem que estar aqui, tá? Nessa função aqui. Então, eu vou copiar isso aqui para lá e vamos analisar o que ela faz. Peguei esse exemplo, agora vou colocar aqui Ctrl V. Então, ó, cada vez que tem um key press, você apertou uma tecla, ele vem aqui no key press, ele vai executar isso aqui. E aqui o que ele faz? Olha, tá vendo o E? Ele recebe esse objeto aqui de lá, né? Então, E.keychar é o caractere que você apertou no teclado. Então ele vê, ó, o caractere que você apertou no teclado é um dígito, beleza. Ou é o caractere de não menos, então, se for um dos dois, ele cai aqui embaixo. Se for qualquer outro caractere, ele não faz esse uno aqui, ele vem aqui para fora. Esse handle igual a true, quer dizer, ignore daqui para frente qualquer ação adicional sobre isso aí. Então, esse caractere simplesmente não vai ser tratado. Se eu não puser esse handle igual a true aqui, ele pula isso aí, mas se eu digitar o caractere alfabético, ele vai aparecer na tela ainda. Eu colocando em handle igual a true, quer dizer, não é para fazer mais nada. Então, isso aqui encerra o tratamento dessa tecla que foi apertada. E aqui dentro, o que ele faz? Aqui ele vem e fala, se for menos, o que ele faz? Se tiver um menos no primeiro caractere da string interna, for menos, ele remove. Se não for, ele acrescenta. Então, ele faz o switch aqui, ó, de menos a string para a string positiva. E aqui embaixo, o que ele faz? Se você entrou um caractere, ele vê, se o comprimento for maior do que o comprimento máximo, ele aceita o caractere, insere o caractere, ó, tá vendo? Tem um insert, esse insert aqui, ele insere o caractere dentro do texto que já existe lá,
E esse texto vai passar a ser mostrado na tela, só que antes disso ele aqui seleciona. Selection Start é a posição do cursor. Tá? Então, eu quero manter o cursor, nossa proposta é manter o cursor sempre à direita, como vocês já viram. Né? Para assegurar que isso aí aconteça, ele pega, recalcula a posição do cursor, tá vendo? Ele salvou a posição inicial do cursor, recalcula ela aqui e coloca ele na posição mais à direita. Então ele deixou lá. E esse aqui, set plus ou minus color, você já viu o que é, né? Ele examina esse negócio aqui. Se o primeiro caractere foi menos, vai aparecer em vermelho. Se o primeiro caractere não foi menos, o texto vai aparecer em preto, e é só isso que ele faz. Então, ó, vamos lá executar isso aqui. Ainda não está completo, então vamos executar isso aqui. Uma vez codificado isso aqui, vamos associar isso aqui a text box. Então, a gente vem aqui no designer, tá? Eu vou clicar aqui na text box, vou aqui em properties, e aqui eu venho nesses métodos. E quando chegar aqui em keypress, aqui, eu vou dizer que é para ela desviar para onKeyPress, que é a rotina que nós acabamos de codificar lá. Bom, vamos dar start nisso aí e ver o que acontece. Então, estou digitando caracteres numéricos. Agora estou digitando caracteres alfabéticos, vocês não estão vendo aí, mas eu juro que estou digitando caractere alfabético e ele não aparece aí. Se eu colocar a tecla de menos, ele aparece em vermelho, tá vendo? Ou em preto. Então já tem um pedaço funcionando. Agora vamos supor que eu errei uma digitação e eu dou um backspace. Nada acontece. Por quê? Porque essas teclas não são tratadas. Pelo desenho que a gente fez do sistema até agora, essas teclas aqui não são tratadas. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, a gente vem aqui no nosso exemplo de novo, e aqui embaixo nós vamos interceptar um outro evento que chama keyDown, tá? E nesse evento aí nós vamos interceptar as teclas de controle. Por que o keyDown e por que o keyPress? Bom, a gente estudou um bocadinho isso aí, tá? A gente foi vendo onde era melhor interceptar os caracteres e tal, para saber onde é que era melhor colocar essas rotinas. E nós chegamos à conclusão que os caracteres de controle é melhor colocar no keyDown. Se você tiver existem outras possibilidades. Se você achar uma solução melhor, para mim o melhor eu acabei achando aqui lá, é válido. Tá, mas a gente estudou um bocadinho isso aqui e a gente chegou à conclusão que o keyDown era o mais adequado para fazer isso. Então, a gente vem aqui e vamos copiar o evento que está aqui, ó, o tratamento do evento que está aqui em keyDown. O que ele faz em keyDown? Vamos copiar aqui e analisar. Ctrl C, copiamos para o nosso exemplo, como se a gente tivesse codificado isso aqui. Né? Então, o que ele faz em keyDown? Ó? Ele vê se o keycode, aqui, tá vendo? Aqui é diferente, ó, aqui vem o dígito, ó, keychar. Aqui, nesse evento aqui, keyDown, não vem mais o keychar, vem o keycode aqui, ó, tem uma diferença aqui. Tá? Então, eu vejo se o keycode é back, ou seja, backspace, ou se for delete, vem aqui. Então, olha a lógica. Ele faz o seguinte, ele divide o text box que eu tenho dentro, o texto que eu tenho dentro da caixa, ele divide entre direita e esquerda. Direita e esquerda do quê? Selection Start, do cursor. TXT Selection Start é a posição do cursor. Então, left é o que está à esquerda do cursor e right é o que está à direita do cursor. Aí o que ele faz? Se for uma tecla de back, ele remove o primeiro caractere à esquerda. Se for uma tecla de delete, ele remove o primeiro caractere à direita. Depois ele junta os dois de novo e formata. Tá? Junta os dois de novo, formata, reposiciona o cursor, tá? Porque como a gente tirou algum caractere, pode ser que o cursor tenha que mudar de lugar. Tá? Reposiciona o cursor, aqui nesse Select Start, troca a cor de novo para ficar na cor certa, porque você pode ter removido, inclusive, o caractere de menos. Né? Para ficar na cor certa, aí ignora qualquer coisa daqui para frente. Então, aí é tratado esses dois aqui, back e delete. E tem mais duas aqui embaixo, eu estou tratando mais as teclas aqui, end e home. Se você apertar a tecla de end, o que ele faz? Ó? If keycode igual a home, não é, né? Porque é o end. Ele pega, ó, txt select igual ao comprimento da string. Esta linha aqui, ó, significa posicione cursor na posição mais à direita possível do texto. Agora, se a tecla for home, ó, antes de cair nessa linha aqui de baixo, o que ele faz? Keycode igual a home, então txt box text igual a 0, ou seja, se for home, ele posiciona o caractere na posição mais à direita e limpa a caixa de texto. Tá? Ele faz texto igual a 0. Depois, aqui embaixo, ele posiciona a cor adequada, se for necessário. Provavelmente não vai ser, né? Porque estou zerando aqui, né? Aqui. Ah, não, aqui pode estar. Seleciona a cor se for necessário e dá o caractere como tratado. Então, termina o evento por aqui. Então, agora, não podemos esquecer agora de associar aquela text box com esse evento aqui. Então, vamos lá. Pegamos aqui o designer dele, vamos na text box, properties, aí a gente vem aqui no keyDown,
como a gente faz em qualquer projeto de Windows Form, né? Vem aqui em Keydown, está aqui no Keydown, e eu estou dizendo que é para ele vir acertar essa tecla aqui. Vamos executar isso aqui e ver se funciona. Digitei alguns caracteres aqui, estou dando backspace, agora funciona. Tá? Estou dando delete, também funciona. Beleza. Então, está indo bem. Parece que está tudo funcionando. Agora, ainda falta algumas funçõezinhas aqui. Aqui é o seguinte. Aqui, nesse text box control aqui, tem essas duas funções aqui, ó, enter e leave. Essas duas funções aqui, elas servem para fazer aquela borda, para dizer, para marcar qual é o controle que está com o foco, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar essas duas funções aqui embaixo, tá? Então, o que elas fazem? Ó? Quando você entra na caixa de texto, o que ela faz? Coloca a borda nesse estilo single e faz uma borda preta. Reforça a cor da borda para preta. E aqui, quando você sai, o que ela faz? Ela pega a cor da borda e vira cinza. Então, ela realça e desmarca a cor da borda. Tá? Opa, antes que eu me esqueça, vamos vir aqui no Designer, pegar Text Box, Properties, e vamos colocar aqui, ó, no Enter e no Leave, aqueles eventos lá para ele fazer a borda. Cadê o Enter? Enter está aqui, então vou dizer aqui que ele vem no Enter lá, e no Leave, tá, e aqui, para ele passar no Leave aqui. Isso aqui é para ele passar por aqui, ó, para executar essas duas coisas aqui, o Enter e o Leave aqui, esses dois métodos aqui que vão fazer a borda aparecer. Vamos ver se está funcionando. Tá funcionando. Então aqui aparece a borda em preto, agora a gente não consegue tirar o foco daqui, né? Porque só tem um controle, mas a borda está funcionando. Bom, ok, então aparentemente o nosso controle aí está, beleza. Só falta uma coisa. Assim como a gente passa propriedades, mudamos as propriedades, você pode passar eventos também. Vamos supor que você quer interceptar, cada vez que ele aperta uma tecla, você quer que passe por alguma crítica do teu programa, para você fazer algum controle qualquer. Tá? Então, você pode tornar também públicos, o user control também pode ter alguns eventos que são públicos e podem ser interceptados eles falam subscritos, né? São eventos que você pode subscrever também lá na tua aplicação. Tá? Então, vamos ver como é que faz isso. Isso aqui tem um macetinho aqui para fazer, vamos mostrar como é que é. Então a gente vem aqui, Text Control. Nós temos que usar essas diretivas aqui, ó. Para esse negócio funcionar, tem que usar essas diretivas aqui. Tá? Então a gente coloca essas diretivas. Elas vão indicar que esse aqui vai ser um texto, um evento que é default, que vai ser interceptável lá por fora. Tá? Aí, aqui dentro, a gente tem que colocar, vamos fazer o evento propriamente dito, que não existe, né? Ainda não, só tem esse default aqui. Vamos dizer aqui o seguinte, ó, vamos definir o evento, está aqui. Então, vou pegar este evento aqui, ó, esse evento chamado text, ou seja, cada vez que o texto mudar, ele vai gerar um evento interceptável. Tá, então, vem aqui, eu vou colocar aqui em cima, aqui no meio como estava, um espaço aqui. Colocamos um evento aí. Agora, esse evento aqui é o seguinte, ele ainda não tem nenhuma ação correspondente. Tá? Aí a gente vem aqui no design novamente, aqui. Vamos aqui na text box, que a gente colocou dentro do user control, e vamos procurar um evento que chama text change, que está aqui embaixo. Então, esse text change aqui, ele está ligado nesse evento aqui, ó, text box text change, que é o evento que nós escrevemos aqui embaixo. Ó, nós copiamos do outro, e é o evento que está aqui embaixo. Esse evento aqui nada mais é do que um callback. Ele vê se o text change tiver algum conteúdo, ele pega e dá um invoke. Esse invoke aqui equivale a um callback. Isso quer dizer o seguinte, ele vai executar o evento que tem esse mesmo nome que está lá na chamada, quando a gente instanciar no futuro, lá no programa, lá embaixo. Bom, então vamos ver
para entender do que nós estamos falando, a gente está vindo aqui, por exemplo, no Form Designer, né? Aqui no Form Designer, a gente tem aqui este User Control que a gente instanciou. Se a gente acessar as propriedades dele, se a gente pegar as propriedades dele, nós estamos vendo aqui exemplo 1, que é instanciamento do User Control. Se a gente pegar aqui nos métodos, tem um método aqui que chama Text Exchange. Aqui, nesse Text Exchange aqui, eu coloco o conteúdo da rotina que eu vou chamar quando esse evento acontecer. Tá, isso aqui eu já tinha colocado, mas obviamente você tem que escrever isso aqui, que vai ser a chamada para esse evento aqui. Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou apagar isso aqui, apaguei isso aqui, apagar isso aqui, para a gente colocar de novo. Tá? Só para a gente colocar isso aqui outra vez. Então, tá aqui, Text Change está em branco, né? Então, aqui, ó, se eu vier aqui nesse controle, ele tem esse evento aqui, eu vou apagar também, para a gente fazer de novo. Então, tá, apagou, não tem nada aqui no form, tá? Então, ó, eu vou lá no instanciamento do User Control, tá? Pego aqui, chamo as propriedades dele, que já estão lá. Quando eu vier aqui em Text Change, eu dou um duplo clique aqui. Eu dando um duplo clique aqui, eu criei esse evento aqui. Ou seja, eu vou interceptar esse evento, ele vai vir aqui. E quando esse evento for chamado, o que ele vai fazer? Para a gente perceber alguma reação, eu vou colocar aqui uma messagebox.show. Então, eu vou dizer o seguinte, cada vez que você apertar uma tecla, ele vai dar um display de uma mensagem dizendo clique. Cada vez que eu apertar uma tecla, ele vai dizer um clique aqui. Vamos ver se isso aqui funciona? Start. Então está aqui, vamos ver agora. Estamos com o cursor aqui, eu vou apertar o tecla número 2. Ele clicou na tecla número 2, está aqui, ó. Apareceu o clique, que é esse clique aqui. Quando eu apertar o caractere seguinte, por exemplo, 3, apareceu o 3 lá e depois ele dá o clique aqui. Ou seja, eu estou interceptando o evento Text Change e aqui eu posso fazer alguma coisa, como a gente fez lá naquele primeiro exemplo. Não sei se vocês lembram, mas o total, a gente dava o peso e o valor por grama. À medida que você ia digitando o valor, ele ia calculando e já colocando numa caixa de texto ao lado o total calculado, que é peso vezes quantidade. Desculpa, peso vezes preço. Ok? Bom, pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês aí. Espero que tenha ficado claro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Então, por enquanto é isso.